Saudações tricolores, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do nosso Flusão. Vamos ver. Ana Flávia Nunes estava nessa festa ontem, né? E chega agora com as notícias do Fluminense pra gente. Boa tarde. Ei, Kelly, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Estava lá, assim, acompanhando todos os detalhes, né, do Cariocão 2026 e trago agora as últimas informações do Fluminense. Mais cedo, tem pouco tempo, o clube divulgou uma nota informando o seguinte, que o treinador Luiz Ubeldia vai ser submetido a um procedimento cardiovascular amanhã e que, se for identificada a necessidade de um tratamento após essa intervenção, o Ubeldia vai precisar de 7 dias de repouso. Caso contrário, ele volta a comandar os treinos a partir de segunda-feira. E eu lembro que ontem a equipe principal do Fluminense se reapresentou e agora então a comissão técnica dá início a esse planejamento para o começo da temporada. Os jogadores que se reapresentaram ontem assistiram a uma apresentação desse planejamento e depois fizeram testes. São testes que medem a capacidade aeróbica e também a resistência de cada um deles. E enquanto isso, a diretoria do Fluminense continua trabalhando no mercado. Ontem o diretor executivo de futebol, Paulo Angione, esteve na cerimônia de abertura do Campeonato Carioca. Ele deu entrevista, foi perguntado sobre as negociações em andamento. Sobre o Hulk, o Angione disse que o Fluminense continua tentando e confirmou que quem está comandando as conversas com o Atlético Mineiro é o ex-presidente do clube, o Mário Bittencourt. Vamos ouvir. Com relação ao Hulk, está entregue ao Mário, só ele pode falar a respeito. Está tentando, mas não posso adiantar nada além disso. Por enquanto, a tentativa é conseguir um atacante e eventualmente um meia e mais nada. O Samuel Xavier, um dos campeões da Libertadores de 2023, renovou com o Fluminense até dezembro de 2027. No ano passado, o lateral teve a temporada mais artilheira dele pelo clube. Foram 7 gols desse cara aqui, em 57 jogos. Então vai seguir no Flusão. Nós vamos falar agora do Fluminense, porque o grupo principal do tricolor se reapresentou no CT Carlos Castilho e deu início ao planejamento pensado pelo Zubeldia. Depois de uma breve conversa com a comissão técnica, os jogadores considerados titulares fizeram um treino físico na academia. O tricolor estreia na próxima quarta-feira contra o Madureira, primeira rodada do Carioca. A tendência é de que o time seja formado por jovens, atletas da base e outros pouco aproveitados na última temporada, né? Os principais só começam a jogar de fato, a ideia na quarta rodada no clássico Fla-Flu. Já emendo aqui que o Fluminense informou agora há pouco que o técnico Zubeldia vai passar por um procedimento cardiovascular amanhã. O tricolor afirmou em nota que, caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção, o Zubeldia deverá ficar de repouso por 7 dias. Se não houver decisão médica nesse sentido, aí ele volta a comandar a equipe, os treinos, já na próxima segunda-feira, né? Era realmente o que precisava acontecer no Fluminense, é perder o comandante. A gente fica aqui na torcida para que essa intervenção não tenha essa necessidade, fique tudo bem com o técnico argentino tricolor, ele segunda-feira retome os trabalhos. Olha, a gente falou aqui no programa que a renovação do Samuel Xavier estava encaminhada, está confirmada, o Fluminense renovou com o lateral direito, que foi um dos destaques do time nesse último Campeonato Brasileiro, tem 35 anos, o contrato até o fim de 2027. Olha, o cara tem 35, mas se cuida e se está mostrando em campo um bom condicionamento, o Samuel mostrou isso, eu acho que é justa essa renovação, até porque se for procurar no mercado um lateral direito do nível do Samuel Xavier, o cara passa bem, né? Para o Fluminense está bem servido na lateral direita, gosta do Samuel Xavier, Vini? O seu último argumento foi exatamente o que eu ia comentar aqui. Estamos falando de uma posição que é carente não só no futebol brasileiro, no futebol mundial. É muito difícil você encontrar hoje seleção, lateral essa direito. Luta para definir o lateral da seleção. Muito difícil. E o Samuel Xavier foi um dos destaques dessa posição na temporada. Então, acho extremamente justa essa renovação. Acho justo também já pensando no futuro, numa transição. O Fluminense vai ter que mirar, enfim. Tem o Júlio Fidelis, um garoto que já está subindo aí. Exatamente. Hoje está atrás do Guga, né? Precisa trabalhar nessa transição. Eu acho que o Samuel Xavier é um jogador extremamente experiente, pode ajudar demais nessa transição, já pensando no próximo titular da posição. Eu acho que o Guga não tem que ser titular. Eu acho que o Guga é um bom jogador para compor o elenco.
Agora, o Fluminense tem que buscar já um substituto para o Samuel Xavier num futuro próximo, mas eu acho extremamente justa essa renovação de contrato, para mim nenhum absurdo. Lembrando que nesse jogo, na estreia do Campeonato Carioca, jogadores conhecidos da torcida, como o Leiscano, o Santi Moreno, o James, recém-contratado, o Arana também devem fazer parte dessa equipe para a estreia do Carioca na próxima quarta-feira contra o Madureira. Falando em Carioca, ontem rolou a cerimônia de abertura do Campeonato Estadual, nosso Carioca de 2026, e no evento foram anunciados todos os detalhes da competição, que começa neste domingo, a estreia antecipada por causa do Flamengo, pega a Portuguesa no domingo. A nossa repórter Alcilene Brita acompanhou tudo e conta pra gente o que rolou. O que rolou, Alce? O Campeonato Carioca completa 120 anos em 2026 e desta vez será mais curto. Por conta do calendário apertado, a FERJ optou pela alteração e ainda com o objetivo de voltar a deixar a competição mais chamativa. Discutimos esse modelo, não foi agora no final de 2025, isso vem sendo discutido e conversado com os clubes desde o final de 2024. Então isso foi de consenso, essa decisão foi de consenso e esperamos que possamos aí apresentar ao público, ao torcedor, um bom campeonato, um ótimo campeonato e que vença o melhor. Além disso, a premiação ficou mais atraente. O vencedor do estadual poderá embolsar até 27 milhões, sendo a maior premiação da história da competição. O prêmio advém do bolo e anteriormente os clubes eles optavam por pegar o bolo todo e dividir para todo mundo, né? Não tem prêmio não, prêmio é dúvida, pode ser que eu não chegue lá, é melhor dividir. Isso causou uma distorção muito grande. Por exemplo, o ano passado, o Botafogo, por exemplo, tirou em 9º lugar no campeonato, recebeu uma cota cheia, como dos demais, e tirou em 9º lugar. Esse ano não pode fazer isso, né? A premiação vem na razão direta das conquistas. Do Rio de Janeiro não há dúvida, né? É o estadual mais forte do Brasil. Agora, outras competições também, os clubes do Rio, parodiando o Bruno Henrique, então o Rio está em outro patamar. Outra mudança será o horário dos jogos, que irão começar a partir das 5 horas da tarde devido ao calor. O vencedor do Cariocão também vai levar para casa o troféu que passará a se chamar Taça Polinho, em homenagem ao icônico radialista e jornalista Washington Rodrigues, falecido em 2024. Os presidentes de Flamengo e Vasco não estiveram no evento, mas, pelo Fluminense, o diretor de futebol, Paulo Angione, deu declarações importantes sobre contratações para o tricolor. Com relação às novas contratações, pode até ser que a gente possa ter um ou outro participando já no primeiro jogo, mas a tendência é que participe a partir da 4ª rodada. Com relação ao Hulk, está entregue ao Mário e só ele pode falar a respeito. A curiosidade faz parte do futebol, né? Mas a exatidão não faz tanta parte no momento como esse. Está se tentando, mas não posso adiantar nada além disso, da tentativa. O dirigente falou ainda que o Fluminense continua em busca de Savarino. É um atleta que interessa e que também está no processo de discussão. Ainda não tem nada concluído, mas esperamos que consiga concluir o mais rápido possível. A tentativa é conseguir um atacante e eventualmente um meia, e mais nada. Ele também deixou claro que o tricolor não está à procura de um zagueiro. Não se busca zagueiro. O Nino é um sonho, não é uma realidade, é um sonho. E a gente entende que no momento é praticamente impossível, até porque o clube não pensa em negociá-lo. Sobre o cargo de Mário Bittencourt, disse que ainda não foi anunciado oficialmente. Além dele, pelo Botafogo, o presidente do clube associativo João Paulo Magalhães esteve no evento e falou sobre a situação do Alvinegro. Eles estão unidos, trabalhando para resolver isso o mais rápido possível. São as informações que chegam à SAF e a nós. Nós somos pró-SAF, eu acho que é uma coisa muito importante a ser dito. E a gente está aqui para proteger a SAF, o Botafogo Social e os torcedores do Botafogo. Obrigação de proteger a SAF do Botafogo. E eu tenho certeza que a minha esperança de que os acionistas cumpram com o acordo
vai prevalecer. O Campeonato Carioca começa oficialmente no próximo domingo. Irá se estender até o dia 8 de março com final única, para deixar a competição com mais emoção e decisiva. Faz o seguinte, então, faz aí. Chama a sonora de Vini, do Hulk. Angione falando sobre Hulk, por gentileza, Fernandão. Vamos ouvir o lindo, queridaço Paulo Angione, o mestre da bola, falar um pouquinho sobre o Hulk. A vinda ou não do Hulk para o nosso Flusão. Com relação ao Hulk, está entregue ao Mário, só ele pode falar a respeito. A curiosidade faz parte do futebol, né? Mas a exatidão não faz tanta parte no momento como esse. Está tentando, mas não posso adiantar nada além disso. Na hora. Aí vai fazer o quê, Fernandão? Ele editando tudo aí, ao vivo. Aí, melhor. Mais um trabalho pra você, tá? O Fernandão vai te dar mais um trabalho. Antes da gente só repercutir aqui o que falou o Angione, só dar mais uma passadinha aqui no nosso chat do YouTube. Tem muita gente aqui, Matheus Ramos, Edis Coiesca, Mengão Malvadão, Aristides Cancútima. Rapaziada toda chegando firme. E ó, gente, o Angione falou sobre Hulk, que já virou uma novela também, né, Fernandão? Mas dentro do que ele pode entregar para o Fluminense não tem dinheiro e não tem como trazer um outro cara à altura, acho que vale a pena esperar. Até porque resolver esse problema que o Hulk está tendo lá com o Atlético Mineiro não vai ser tão simples de resolver. Já que a janela termina, acho que só no início de fevereiro, o Fluminense pode esperar. É óbvio que monitorando o mercado, esperando uma outra oportunidade. Mas se o Hulk vier para o Fluminense, é de muito bom tamanho. A gente vai continuar falando de Fluminense nessa reta final de programa. Bocão, o que você está achando sobre... Você gostaria de ver o Hulk aqui no Rio de Janeiro? Eu acho que se vier, sim, e o Savarino for para lá, eles vão relembrar o Atlético Mineiro. É verdade, bem lembrado. Vão relembrar o Atlético Mineiro aí. Acho que encaixe coletivo teria. O Fluminense está montando um time bom, hein? Cuidado, olho no Fluminense, gente. A gente trouxe aqui nessa semana, acho que foi na segunda ou na terça-feira, um provável Fluminense com todas essas contratações. É um time bem forte, bem forte. E outra, ó, tá colocando dinheiro, como o Fernandão falou no Merchan, tá aqui, ó, tá colocando dinheirinho no bolso, tá? Arte do Gerson, que foi para o Cruzeiro. Gente, quanto o Gerson rendeu ao Fluminense? Isso aqui é maravilhoso, parabéns à nossa produção. 2015, do Fluminense para Roma, 64 milhas de reais. 19 da Roma para o Flamengo, 1,3 milhões. Aí já não foi tanta coisa, até porque ali foi direto. Depois do Flamengo para o Marseille, 4 milhões. Do Marseille para o Flamengo, 2 milhões. Do Flamengo para o Zenit, 4 milhões. E do Zenit para o Cruzeiro, 4 milhões. Ou seja, mais de 80 milhões de reais que o Gerson rendeu ao Fluminense. E olha que ele saiu do Fluminense em 2015. A gente está falando 10 anos atrás. Dinheirinho bom, né? Cascalhinho bom, né, Fernandão? Que legal, pô. Que legal. É bom a gente entender e podendo valorizar a base. Perfeito. Que não é só trazer os caras que podem render o retorno, dar o retorno esportivo dentro do campo, mas valorizar a base, porque isso aí, ó, é a prova de que a base tem que ser valorizada no futebol brasileiro. É a maior poupança do Fluminense. É o quê? A maior poupança do Fluminense é o Gerson. Bom que tá novo ainda, dá pra sair de novo, né? Vai embora, filho. Daqui a pouco sai de novo e ganha o dinheirinho. E ganha mais dinheirinho. E assim, gente, só pra contextualizar, você que está sem internet ou que você não está muito atento às notícias do futebol, Gerson foi para o Cruzeiro vai pagar 27 milhões de euros, mais 3 milhões por metas, bônus e tudo mais, ou seja, um montante que pode chegar a 30 milhões de euros. É um valor exorbitante, mas esse é o Gerson, que movimenta o tempo todo o mercado da bola, principalmente aqui no Brasil, mas nem sempre estando aqui. Geralmente ele volta da Europa para cá, também o pai dele gosta, né? Gosta do pichulé. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.